Paz e bem, salve todos os santos e santas de Deus. Esse vídeo de quarta-feira, como vocês sabem, sempre é uma retomada do evangelho do domingo anterior. É uma oportunidade para a gente repensar um pouquinho a palavra de Deus que a gente ouviu no domingo antes. E eu tive esse pensamento, esse desejo de lançar essa proposta de retomar o evangelho do domingo anterior, porque eu me recordo que quando eu era criança, eu ia à missa e nem sempre eu prestava atenção. Criança não presta atenção, não se engane. Você que leva o seu filho, ele até escuta uma palavra ou outra, fica gravado, mas ele não vai entender como você e eu entendemos. Então eu lembro que meu pai perguntava, você foi à missa? Fui. O que o padre falou na missa domingo? Ih, pai, eu não lembro. Então eu ficava no vácuo. E eu acho que às vezes a gente que é adulto também vai por preceito, não porque aquilo é uma verdade. A gente vai porque, se eu não for, eu não vou para o céu, se eu não for, eu não vou ter bênção, se eu não for, as pessoas vão fazer coisa ruim para mim, eu vou ficar sofrendo. Então, às vezes a gente vai à missa por superstição e não porque é uma verdade. E a gente precisa retomar os textos para que a gente consiga ter profundidade na nossa fé. Hoje eu não trouxe o texto em si, mas eu quero colocar essa partilha em dois momentos. O primeiro, o evangelho eram das bem-aventuranças. A gente cresce ouvindo que os 10 mandamentos devem ser decorados, os nossos catequistas. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Sabe, tem aquele filme infantil que passava na sessão da tarde, Matilda? E tinha a senhorita Trunchbull, aquela brava que ficava pegando a Matilda pela trancinha e chacoalhava ela. Às vezes os catequistas, os pais querem ser como a senhorita Trunchbull, ensinar as crianças a decorar os 10 mandamentos dessa maneira. É terrível. Pode esquecer que essa é a maneira pior de ensinar algo, principalmente ligado à fé, para a criança. Isso é bruto, é estúpido. Não adianta pegar e ficar assim, qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Isso é chamado oral de escola. Eu tenho trauma de chamada oral. Eu não aprendi nada, eu detestava chamada oral. E quando a gente quer fazer das coisas de Deus como que uma escolinha, tem gente que diz, você não vai para a escola de catequese, você não vai para a aula de catequese. Catequese não é aula, catequese não é sala de aula, catequese é encontro de catequese. Não é o meu professor de catequese, é o meu catequista, é o meu irmão de caminhada, é o meu irmão de comunidade, que vai me orientar, que vai me inserir sobre o mistério da vida de Jesus. Não aquele que vai me tomar a tabuada. 5 vezes 5, 5 vezes 30. Não é isso. Olha como que a gente vai tudo pelo lado errado, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente cresceu com uma ideia que os 10 mandamentos devem ser decorados. Uma vez eu assisti um casamento que os noivos colocaram um tapete, a passadeira que fala, né? Colocaram os 10 mandamentos na passadeira. Eu achei exagerado, mas a gente tem uma preocupação em decorar 10 mandamentos, mas a gente não tem nenhuma preocupação em guardar, não decorar. Guardar no coração as bem-aventuranças de Jesus. Eu tinha uma professora de Bíblia que dizia, se a Bíblia um dia se perder, mas sobrar só a página das bem-aventuranças, ela inteira está a salvo. Porque o centro da mensagem de Jesus são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são elas que norteiam o discurso, a prática da vida do cristão. Quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres. Quem são os pobres? Os desapegados, os vazios, os que se esvaziaram para preencher de valores do reino. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem. Então veja o modo como Jesus vai conduzindo esse evangelho, não é? É para a gente repensar, refletir. As bem-aventuranças têm que ser gotas diárias, sabe? Tem gente que acorda, tem que tomar um remedinho para dor de cabeça, tem gente que tem que tomar um remedinho para dor disso, para dor daquilo. A alma precisa de um remédio, são as bem-aventuranças, a meditação das bem-aventuranças. Uma alma saudável, uma alma sarada é uma alma que medita as bem-aventuranças. Eu não vou adentrar em cada uma delas. Eu quero quero refletir junto com você como é importante a meditação dessas bem-aventuranças.
não o sentimento de uma religião legalista, cumpridora de regras de 10 mandamentos, mas uma experiência de fé libertadora que passa pelos ensinamentos de Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que amam e que fazem da sua religião libertação. Não decore, fale com o coração. Eu acho que mais do que falar para o filho, qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? O dia que você sabe quando a gente quer treinar cãozinho, adestrar cãozinho, se o meu cãozinho aprender a dar patinho, joga uma raçãozinha. Então o meu filho falou, qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus parece até um quartel-general, sabe? Com todo respeito aos nossos militares. Mas assim, a gente quer ser muito negativo, a gente é muito, sabe, bater de uma maneira, enfim, de uma maneira muito ruim. E eu acho isso muito prejudicial para a vida espiritual de uma criança e para um jovem também. Querer falar qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? A gente para e espera. Estou esperando a resposta. Parece que eu consigo ouvir vocês respondendo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não adianta eu falar, mas aí quando eu estou dentro de casa, eu sou violento. Aí quando eu estou dentro de casa, eu xingo, eu falo mal, eu desejo mal. Como que eu amo a Deus sobre todas as coisas se eu estou falando mal de quem está ali do meu lado? Como que eu amo a Deus sobre todas as coisas se eu quero bater em alguém? Como que eu amo a Deus se eu quero maltratar os filhos dele? Como que eu amo a Deus se eu sou uma pessoa fofoqueira que vai denegrir, machucar a dignidade do outro? Como que eu amo a Deus se eu sou uma pessoa preconceituosa que julga a pessoa que se acha melhor do que a outra? Isso não é amar a Deus sobre todas as coisas, isso é discurso. Isso são falas falaciosas. Eu estou com um discurso muito bom, mas estou com uma prática péssima. Discurso que convence os frágeis, os pequenos, mas que não convence quem realmente tem prática cristã. É muita fala e pouca atitude. A gente precisa de mais atitude. Isso, claro, eu também. Esse é um ponto. Menos mandamentos da lei de Deus, mandamentos da lei de Moisés e mais bem-aventuranças de Jesus. O segundo e último ponto, festa de todos os santos. Você nasceu para ser santo, sabia disso? Se tem alguém vendo com você, fala para essa pessoa, você nasceu para ser santo. Esperando você falar. Falou? Nós nascemos para ser santos. Eu, você, quem está aí do lado, quem está assistindo, a gente nasceu para viver uma vida de santidade. E o que é isso? Ser melhor do que as pessoas que não querem isso? Não. Ser santo é buscar uma vida de justiça, uma vida de fraternidade, uma vida consciente do sentido mais profundo, mais interior dela. Não ser materialista, não ser uma pessoa presa às coisas materiais, frágeis, palpáveis, mas ser uma criatura liberta desse sentido. Ser livre. Ser livre, ser santo é ser livre, não ser apegado, não ser ciumento, não ser invejoso, não ser uma pessoa maldosa, cruel. Ser santo é caminhar na vida, é cair, se machucar, é pecar bastante, tomar consciência que é errado, que não é bom se levantar, limpar a mão, ó, caí, levei um tombo, opa, deixa eu limpar meu joelho, deixa eu limpar minha mão, vou caminhar de novo. Daqui a pouquinho pode saber, vai cair de novo. Mas não importa o número de quedas, o que importa é sempre se levantar. Quer ser santo? Levanta sempre, você vai conseguir. E os santos canonizados pela igreja, eles representam uma parcela de muitos santos que ainda não são reconhecidos pela igreja, mas que são reconhecidos pelo coração do Mestre, de Jesus, todo amoroso. Seja santo, praticando as bem-aventuranças. Deus te abençoe. Deus te proteja. Obrigado por me assistir até agora. Você me deu mais precioso, que é teu tempo. Você nasceu para ser santo. Pratique as bem-aventuranças. Deixa o seu like. A minha bem-aventurança é o seu like hoje, nesse vídeo. Deixa o seu like, compartilha, ativa sininho e você vai assistir sempre um vídeo que eu colocar aqui para que a gente possa meditar junto na mesma sintonia. Deus te abençoe.